Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa aqui do CIMERS, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o plantão jurídico aqui do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é um tema bastante recorrente, abordado em vários episódios do programa. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo o advogado Conrado Vieira Gênio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Boa tarde. Prazer estar conversando contigo, com a nossa base de associados e poder trazer esse serviço importante e relevante aqui dentro da estrutura do sindicato. Doutor, com bastante recorrência, como eu comecei o programa aqui falando, nós abordamos essa questão desse serviço prestado pelo Sindicato Médico aos associados do CIMERS, que é a questão do plantão jurídico 24 horas, todos os dias da semana, é isso? Essa assistência é full time, digamos assim. É exatamente isso. A gente pode referir que a estrutura do jurídico ela é de 24 horas, né? Em horário comercial, das 8 às 19, nós temos o atendimento aqui na sede, através do time da consultoria, né? E no contrafluxo do horário comercial, aí sim o atendimento do plantão, das 19 horas até as 8 da manhã, né? Em dias de semana, e nos finais de semana, 24 horas aí, quem faz o atendimento é o plantão. Doutor, eu sou uma médica, acabei de me associar no CIMERS e quero utilizar esse serviço, né, esse plantão jurídico. Em quais situações que eu posso recorrer a esse serviço? Cláudia, eu sempre digo que o plantão jurídico ele é uma porta aberta, né? A gente não faz distinção ou triagem no atendimento do plantão. É claro que o serviço foi pensado para situações em que o médico associado está em alguma espécie de vulnerabilidade no curso das suas atividades, né? Mas, a título exemplificativo, uma demanda de direito que seja correlata, não necessariamente ligada à atividade do profissional, Sim. Ela também é atendida no plantão. O que acontece é que a gente faz uma espécie de consultoria num primeiro momento, identifica aquela demanda específica e depois repassa para a área responsável, né? Ela não vai ter um fim dentro do plantão jurídico. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente não faz distinção de matéria no plantão. O médico que liga para o plantão jurídico é sempre contemplado. E como que eu faço para acionar esse plantão? O senhor falou em ligar, tem algum 0800, algum telefone? Exatamente. O médico, no momento da sindicalização, ele recebe um cartão do associado em que tem ali expresso o número de 0800, né? Fora esse cartão do associado, o número é amplamente divulgado em mídias sociais do sindicato, né? E até mesmo na área do associado, ali no site, também tem o telefone de plantão. Então, exclusivamente via 0800. Doutor, claro que sem citar nomes, né, até pela questão da ética, né, dos direitos aí, dos dados, né, pessoais de cada um, a gente tem como citar quando que um plantão jurídico fez a diferença na vida de um médico, como um exemplo, por exemplo? Claro que sim. Infelizmente, a gente vive uma situação em saúde no estado do Rio Grande do Sul extremamente delicada, né? Com uma série de demandas por parte dos associados. E um tema que acontece com bastante frequência dentro do plantão jurídico é o furo de escala de profissional em instituições de saúde, né? Então, não raras vezes um profissional chega para desenvolver o trabalho de 12 horas, 24 horas dentro de uma instituição de saúde e ao final daquele plantão ele não encontra um colega para rendê-lo, né? Para substituir, então, aquele trabalho até então desenvolvido. E muitas vezes ele acaba ligando para o sindicato, através do plantão, para que a gente possa, de alguma maneira, atuar, né? E aí Isso é a importância da 24 horas. Exatamente. E eu aproveito até a oportunidade para esclarecer que muitas vezes a gente recebe um contato de maneira equivocada com o pensamento de que um simples boletim de ocorrência poderia, de alguma maneira, resolver aquele impasse e a gente tem um trabalho um pouco mais cauteloso no plantão, né? Claro que o boletim de ocorrência ele é válido, mas mais do que isso, a gente muitas vezes notifica o CREMERS daquela situação, do furo da escala, né, e da falta de profissionais. Envolve também o Ministério Público, que é o órgão que detém a prerrogativa de defender interesses da coletividade, né? E além dos encaminhamentos jurídicos, a gente também faz movimentos administrativos, interpelando a administração do hospital, conversando muitas vezes com o responsável técnico para, de alguma maneira, resolver aquele impasse ali que o médico nos traz.
Doutor, quando a gente fala em plantão 24 horas, né, nessa possibilidade do médico ligar em qualquer momento do dia, seja de madrugada, durante o dia, automaticamente a gente pensa em emergência, né? Mas além dessa questão da emergência, o plantão, ele também trabalha preventivamente? Sim, Cláudia, com certeza. Eu vou me valer até de um exemplo prático que a gente enfrenta no plantão jurídico para tentar elucidar essa questão. A gente tem um exemplo de manual clássico, né, do paciente que se nega de fazer determinado procedimento, na maioria dos casos uma transfusão de sangue, por motivos religiosos, né? Isso acontece bastante. E qualquer alternativa que a gente escolha frente a essa questão tem implicações no mundo jurídico, né? Então, vê bem, nesse caso específico é um aconselhamento. O médico nos procura para desenvolver um raciocínio jurídico e tentar encontrar a melhor alternativa. Ele não responde um processo, não existe nada de concreto em desfavor desse médico. Falando do caso, do exemplo que eu trouxe, né? Se o médico opta por fazer o procedimento mesmo contra a vontade do paciente, né, sem termo de consentimento, ele poderia eventualmente responder uma demanda indenizatória, né? Ao passo que, se ele decide por não realizar o procedimento e a gente tem alguma intercorrência e esse paciente evolui para óbito, ele também responde juridicamente. Nos dois casos. Responde juridicamente por uma eventual omissão de socorro, um processo crime, né? Então, até para não deixar sem resposta nesse caso específico, a gente sempre orienta que o profissional realize o procedimento, né? Tem um dispositivo no Código de Ética Médica que traz justamente essa noção, né? Em se tratando de caso de urgência e emergência, risco ao bem jurídico tutelado, que é a vida, né? A indicação é que o médico faça o procedimento. E, claro, nos parece, agora na perspectiva do jurídico, que é um pouco mais simplório promover uma defesa no âmbito de uma ação indenizatória, né, civil, do que eventualmente responder um processo por omissão de socorro. Mas te respondendo de maneira objetiva, esse é um exemplo clássico em que o profissional ainda não tem uma demanda. Ele quer desenvolver um raciocínio jurídico com o advogado e escolher o caminho mais seguro para seguir. Doutor, nesse caso, que é uma situação crítica, né, em outros casos de situações críticas, esse serviço, esse plantão jurídico, ele atua em conjunto com outras áreas também do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul? Essa questão é muito importante, Cláudia, talvez a mais sensível aqui da nossa conversa. Sim, o plantão que inicialmente é jurídico, né, na verdade é um plantão multidisciplinar. Tá? Além da assessoria jurídica, nós temos também assessoria política, comunicação, marketing, e aí eu faço uma ênfase para dizer que membros da diretoria também igualmente em plantão. Vou me valer mais uma vez de um caso concreto para elucidar essa questão. No começo do ano, eu atendi uma demanda do plantão em que o médico chegou para trabalhar num hospital aqui da região metropolitana, um médico anestesista, e chegando ao posto de trabalho, ele identificou que faltava um anestésico para que ele pudesse desenvolver as atividades. Tá? Ficou inseguro, a primeira coisa que ele fez foi contato conosco, trazendo aquela situação. Por cautela, antes de qualquer movimento, a gente sempre tenta interpelar a administração do hospital, o responsável técnico, para verificar o que aconteceu, se existe alguma previsão de resolução daquele impasse, enfim. Conversando com o responsável técnico, eu ouvi a seguinte resposta: olha, Conrado, nós não temos o anestésico X, indicado pelo médico, mas nós temos o anestésico Y, e com esse medicamento ele consegue chegar até o final do plantão tranquilamente. Percebe, Cláudia, que eu, na condição de advogado, não tenho conhecimento técnico para dizer qual é o medicamento mais adequado, né? Então, esse é um exemplo clássico em que o plantão ele é multidisciplinar. A gente conversa com um membro da diretoria, um médico, né? Para saber se realmente aquele anestésico iria substituir aquele que o médico havia solicitado. Exatamente. A discussão ali, no caso concreto, ela extrapolou o ambiente do jurídico, né? Precisaria de um conhecimento técnico para que pudesse resolver. Então, esse é um exemplo que a gente vê com alguma frequência. Não só esse, Cláudia, assim, estou trazendo uma questão técnica, mas muitas vezes o profissional, o associado, liga para o sindicato querendo ser ouvido por um médico, por um colega, alguém que entenda a rotina, exatamente a rotina de trabalho, o anseio, a angústia, né? Então, é importante que se diga, o plantão começa no jurídico, mas ele é multidisciplinar, incluindo membros da diretoria. Bacana, doutor. Para reforçar aqui tudo que a gente está falando, na verdade, né? Não restar dúvida para quem está nos assistindo de que forma que o plantão jurídico contribui para a valorização e para a segurança
desse médico? Uhum. O plantão jurídico é a certeza, é a garantia de que a demanda do médico iniciada no contrafluxo de horário comercial, como eu referi anteriormente, é uma demanda que vai ser contemplada, que vai ser atendida, né? Vamos imaginar um cenário de um médico iniciando carreira no interior, fazendo um plantão noturno, ou muitas vezes no final de semana, né? Situações que nem mesmo a administração da instituição está em funcionamento, está desamparado, Sim. sozinho. Então, é a possibilidade que ele tem de, primeiro, ser contemplado, sob nenhuma hipótese ele vai deixar de ser atendido, e a partir dali, com essa questão do atendimento multidisciplinar, a gente vai dar o andamento na demanda e tentar dar um fechamento da melhor maneira possível para que ele seja contemplado. Doutor, para finalizar aqui o nosso bate-papo, qual mensagem que o senhor deixa para o médico que está nos assistindo, que ainda não é associado ou que ainda não utilizou o plantão jurídico do Simers? Eu diria que não somente o plantão, mas o sindicato de uma maneira geral, né, desempenha um papel fundamental, porque a gente não pode deixar de levar em conta que estamos inseridos, como eu disse no começo do nosso bate-papo, num contexto de total desassistência na saúde do Estado, né? Um contexto em que falta insumo para que os profissionais possam trabalhar, muitas vezes não há contraprestação do trabalho desenvolvido, né? Um ambiente de trabalho que não é salutar, e frente a todas essas adversidades, o plantão tem convicção que consegue entregar de alguma maneira uma resposta satisfatória, né? Defendendo os interesses e, mais do que isso, a dignidade da categoria. Com certeza. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa. Tenho certeza que quem está em casa também adorou lhe escutar para falar mais sobre essa questão do plantão jurídico do Simers. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais Prontuário Jurídico. Curte esse vídeo e compartilha. Até mais!